Bom, eu já falei um pouquinho daqueles temas, das pesquisas que me trouxeram até aqui. E agora eu queria falar um pouco do que eu tenho feito e do que eu tenho desenvolvido, principalmente nos últimos 4 anos, né? Desde 2019, eu faço parte do programa de pós-graduação em gestão do conhecimento nas organizações. E inicialmente eu entrei como pesquisadora, né, fazendo um estágio de pós-doc no programa e depois como professora mesmo do corpo docente. E o primeiro momento, né, em que eu li e vi gestão do conhecimento nas organizações, a minha primeira dúvida foi do que se trata esse assunto, né? Eu vinha, como eu falei, das ciências sociais, eu vinha de uma área que tratava de teoria, que tratava de uma série de questões relativas à democracia e de repente, né, surgiu a oportunidade, tinha um edital de fazer uma pesquisa ali no programa de gestão. Então, qual foi a minha proposta inicial como pesquisadora que sou? A minha proposta inicial foi: vou estudar o campo da gestão, como ele se forma, como ele se constitui, quais são os seus principais temas. E como eu venho da teoria, eu queria entender assim quais são os fundamentos teóricos, desde que é um campo que, embora seja um campo voltado para as organizações, ele também é um campo acadêmico, né? Então, os meus esforços iniciais foram nesse sentido. Então, as minhas primeiras publicações no campo da gestão do conhecimento são publicações de mapeamento do campo, e eu escrevo aquilo que eu gostaria de ter lido quando eu digitei lá o que é gestão do conhecimento nas organizações, né? O que é o tal do knowledge management, né? Nesses 4 anos eu entendo melhor, eu procuro evoluir o meu conhecimento dentro da gestão do conhecimento, né? E ao mesmo tempo trabalhando ou trazendo esse meu referencial teórico das ciências sociais, da filosofia. Então, eu gosto muito de trabalhar com as questões relativas à produção do conhecimento e à epistemologia, né? Como que se organizam os campos e como eles produzem conhecimento. Então, questões epistemológicas são questões que me atraem bastante, né? E também passo a pensar, se antes, né, eu estava bastante preocupada e focada com questões relativas às desigualdades, por que não trazer essas temáticas para dentro da gestão do conhecimento nas organizações, me aproveitando também a bagagem teórica das ciências sociais? Porque se tem uma coisa que eu aprendi estudando GC, é que se trata de um campo interdisciplinar que bebe de diferentes disciplinas do saber. Então, se a gestão do conhecimento é por si só um campo interdisciplinar e cada vez mais a gente começa a pensar que práticas, ferramentas, processos estão imersos em questões éticas, né? Ou elas decorrem e elas levam a questões éticas, eu também passo a trazer, né, esse olhar e como que eu posso, de alguma maneira, pensar dentro de um paradigma, dentro de uma matriz crítica, aquilo que a gente está produzindo dentro da GC. Então, eu estou, nesse momento, dentro, né, desse processo, porque 4 anos dentro de um campo de pesquisa é pouco tempo, né? E experimentando algumas questões, algumas temáticas, experimentando elementos que eu tenho visto em congressos internacionais da área de GC, preocupações pessoais, preocupações teóricas de textos, né, que eu tenho visto. Então, o que hoje eu gostaria e quais são, né, as minhas frentes de pesquisa e de interesse dentro da gestão do conhecimento nas organizações? Em primeiro lugar, mídia e conhecimento, trazendo aí, né, já que a GC ela se insere dentro daquilo que a gente pode chamar, né,
da revolução tecnológica da comunicação e da informação. Então, dentro desse guarda-chuva de mídias, também questões relativas às sociabilidades na era digital, questões também de produção, disseminação de conteúdo, entrar também, né, questões, por exemplo, relativas a fake news, e que é muito mais do que fake news, né, pensar a arquitetura da rede, pensar uma sociabilidade que se insere em plataformas digitais. Nesse sentido, eu tenho procurado trabalhar com algumas bibliografias de mídia, então, né, da área de mídia, da área de sociologia e junto com a gestão do conhecimento. Então, esse é um caminho de pesquisa que eu quero e tenho tentado trilhar, tenho tentado fazer parcerias com professoras de fora também. Então, desde uma análise mais empírica, pensando ali algumas figuras e algumas questões no Instagram, no Facebook, e aí, se vocês olharem, né, na minha lista de publicações, vocês vão ver que vai ter algumas coisas relativas a isso, né? E um outro braço, né, uma outra frente, que na verdade essas coisas todas se entrelaçam e elas se encontram, né? Mas um outro ponto que me interessa muito estudar são as questões de desigualdade nas organizações, e pensar a gestão do conhecimento dentro, né, dessa estrutura social que a gente vive, que é uma estrutura social por vezes racista, por vezes machista, né? Uma estrutura social que tem relações de dominação e de opressão, né? Então, eu gostaria de iniciar nesse sentido, pensar um pouco questões de gênero, e aí a gente sabe que tanto as ciências sociais quanto a área organizacional já tem uma trajetória, né, fazendo pesquisas nesse sentido, mas trazer isso também para a área da GC. Se são dois, teria mais, né, um terceiro grupo de pesquisa, grupo de preocupações que diz respeito a políticas públicas, que diz respeito à gestão do conhecimento num ambiente voltado, um ambiente público, um ambiente do Estado, mas também pensando questões de transparência, também pensando questões de accountability, pensando, né, em questões também de valores democráticos e de como a gestão do conhecimento pode nos auxiliar nesse processo, né? Então, no momento, eu tenho interesse em trabalhar nessas três frentes, né, de pesquisa. Dentro disso, claro, a gente pode pensar, e eu tenho tentado pensar em temas específicos, em objetos específicos de análise, né? Não tem como fugir de buscar uma referência bibliográfica. Então, a gente está numa fase de construção dessas temáticas dentro do nosso campo. E para construir isso dentro do nosso campo, a gente precisa fazer pesquisas nos outros, né? Então, a gente vai ter que beber da filosofia, principalmente da sociologia, da área de mídias, da área de políticas públicas, da área organizacional, da área da ciência política. Então, esses hoje são, né, as minhas questões. Eu tenho muita vontade de trabalhar aprofundando questões teóricas, bibliográficas dentro desse campo, porque a gente precisa de uma base sólida para então pensar também em aplicação, para então pensar, né, em casos específicos. Então, tem muito trabalho pela frente, muita coisa a ser feita, né? muito desejo de construir essas agendas dentro do meu programa de mestrado e quem sabe um dia, né, de doutorado.